Alô? Vamos iniciar a nossa aula de escola dominical. Hoje nós temos um tema na continuação do estudo da oração do Senhor, e nós vamos aprender um pouco mais da porção final dessa oração. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesses instantes que nós vamos ter. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui, de podermos estudar um pouquinho da Tua Palavra e aprendermos mais, e sairmos um pouco mais edificados. É o que nós pedimos, que o Senhor permita que aconteça. Nós oramos sempre agradecidos e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado o tema que é a oração do Senhor. Nós dividimos a oração em várias partes e temos estudado parte por parte. Esse domingo nós vamos estudar a porção final, conforme está em Mateus. Vamos ler em Mateus. Mateus está assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa tradução que nós lemos é conforme está na Nova Versão Internacional. Nós sabemos de cor a oração do Pai Nosso. Normalmente o que nós sabemos que a nossa tradição oral é uma tradução que é chamada versão brasileira. Em 1914, todas as sociedades que estavam envolvidas na evangelização do Brasil, cidades estrangeiras, se uniram para promover uma tradução feita a partir dos originais no Brasil. E é a chamada tradução brasileira, que foi editada em 1917. E ela é a que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa tradução que começa assim e que continua, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não nos deixe, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Essa tradução é a tradução brasileira, é a que nós decoramos, é a que era mais falada nas igrejas. É desse texto de Mateus. E é uma tradução feita a partir dos textos gregos originais, e assim como essas que nós temos. Nós acreditamos que a inspiração veio no original. Então as traduções vão se adequando à língua conforme vai passando. Mas nesses versículos que nós vimos agora, nós temos o ensino do Senhor sobre oração. Ela é chamada a oração do Senhor, oração dominical, oração que o Senhor ensinou, mas ela é encontrada, como nós vimos hoje no culto, o reverendo leu conosco a oração na sua versão, que está em Lucas 11, 2, 4, e ela, que é uma forma mais resumida.
ela pode perfeitamente ter sido ensinada por Jesus. Lucas pode estar repetindo essa ocasião. E Lucas pode estar mencionando uma outra ocasião que o Senhor ensinou, porque Jesus pode ter ensinado mais de uma vez, em mais de umas situações, como se orar, e de uma forma semelhante. Então, mais ou menos, é isso que pode ter acontecido. Ou Lucas estava se referindo também a esse mesmo episódio que Mateus se refere. Nesses versículos, então, nós temos esse ensino de como se deve assumir. Existem umas diferenças de Mateus em relação a Lucas, que é interessante. Em Mateus, existe a expressão nosso, né? Pai nosso. É interessante porque isso tem uma certa contraposição, uma certa forma de ver diferente, tanto com Lucas, que é no pessoal, é no indivíduo, como no próprio texto de Mateus. Um pouquinho antes, se nós formos ver na nossa Bíblia, Mateus 6, no versículo 6, Jesus está ensinando e fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Parece que ele está usando agora a oração do Senhor como uma forma coletiva, ou seja, nós oramos individualmente, é uma oração nossa que nós fazemos para nós, e uma oração coletiva que nós fazemos. Isso em contraposição, talvez, à forma que alguns fariseus da época oravam, porque os fariseus tinham o costume de fazer orações pessoais, em voz alta, para que todos ouvissem a sua oração individual, que ele fazia. Pai, obrigado porque eu não sou como esse pecador aqui, esse publicano, tal. Essa oração, se ele quisesse fazer, ele devia ir para o quarto dele, fechar a porta e fazer ele para Deus. Essa aqui é uma oração que é coletiva, é Pai nosso que estás nos céus. Esse coletivo, então, é uma maneira de qualificar essa oração. Então, esse nosso, ele assume, quer dizer, está implícito, que a oração vai ser usada coletivamente. Outra expressão que é característica de Mateus é que estás nos céus, que é uma expressão judaica que se encontra só no Evangelho de Mateus mais de 20 vezes. Na realidade, serve como uma qualificação designando Deus Pai. O conceito definitivo de Deus Pai, Filho e Espírito não estava bem definido aí, e nem para os judeus, mas já havia essa qualificação que o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, o Deus Pai, é uma qualificação do Deus Pai, que é uma expressão judaica, que foi usada por Mateus. E o seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, é uma explicação de tudo que antecede essa expressão. Então, tudo que ele faz é que seja feita a tua vontade. Ele exprime, ele qualifica tudo que ele falou antes com essa expressão, seja feita a tua vontade, do Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, a parte que nós vamos estudar é a parte final, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por exemplo, nessa versão internacional, na nova versão internacional, tem uma letrinha aqui que vai lá embaixo, a letrinha diz que alguns manuscritos não trazem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns manuscritos não trazem. Seria isso um acréscimo que foi feito? Essa parte final, na realidade, ao que tudo indica, o que é um certo consenso entre todos os que estudam esse texto, é que isso é uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus, que era usada como um arremate das orações na igreja primitiva e que teria sido acrescentado a essa oração liturgicamente. Os textos bíblicos, eles evoluíram do texto em papiro, era o mais comum, o couro, o pergaminho era coisa difícil para o texto bíblico, chamado papiros iniciais, e até o quarto século era em papiro. Do quarto século ao nono século, mais ou menos, eles passaram a chamar textos unciais.
O texto uncial era um texto em papiro, mas era escrito em letra maiúscula e tinha uma maneira de redação diferente. O papiro inicial era um texto copiado, do 1º ao 4º século. Uma igreja recebia uma carta do apóstolo. Era uma carta de um apóstolo do Senhor. Essa carta era copiada na igreja, fazendo uma sessão de cópias, que se reunia numa sala alguns que escreviam e um que lia a carta original ditando, né? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Os caras escreviam lá, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Uns 4 ou 5 que escreviam. Aí, quando ele terminava o ditado de toda a carta, se tinha o original que ficava na igreja, e essas 5 cartas eram mandadas para outras igrejas, que repetiam o processo. E era feito, então, em papiro e à mão. Algumas cartas, por exemplo, a carta de Filemão, é exatamente o tamanho que cabe em um papiro, né? Um papiro. Esse texto, então, era passível de algumas corruptelas no ditado e na escrita, dependendo de quem ouvia, de quem escrevia e da rapidez com que era feito. Não era igual, mas lembra aquela brincadeira que antigamente, antes do evento da informática, se fazia, que era o telefone sem fio, né? Você falava para um, falava para outro e depois dava risada sobre o que foi falado aqui com o que chegou lá. Muitas vezes havia essas corruptelas. E muitas vezes as igrejas usavam os textos, o Evangelho, por exemplo, como texto a ser lido durante o culto. A igreja primitiva era uma igreja, de maneira geral, pobre. Não era uma igreja rica. E a escrita era cara. Então, havia um cuidado muito grande nas cópias. Não se tinha facilidade em fazer muita cópia, era muito caro e muito difícil. Tinha uma cópia que ficava na mão do diácono e guardava na casa dele, e que era o objeto das prisões. Por exemplo, na perseguição de Diocleciano, por exemplo, eles não foram atrás de todos os crentes preferencialmente. Eles iam atrás do pastor, iam atrás dos diáconos, principalmente. Os presbíteros podiam cair atrás do presbítero também, mas eles iam atrás. Por quê? Porque o diácono tinha a escritura guardada na casa dele. Eles queriam pegar a escritura para destruir. E houve uma queima muito grande de escritura. Nessas cópias, então, que se usava na igreja, às vezes, para poupar o tempo, era acrescentado algumas coisas que eram de uso da igreja, que nós chamamos hoje de doxologia. Doxo é a tradução que se usou na Septuaginta, que se usa então para o grego, da palavra equivalente que significa glória no original, no hebraico. Então, em grego, doxo é a glória a Deus. A doxologia é um reconhecimento da glória divina, que se acrescenta depois de uma oração, para concluir. Quando eu era mais jovem, eu frequentava a igreja presbiteriana da Vila Mariana, e eu tinha um tio, irmão do meu pai, quer dizer, a minha família toda frequentava na Vila Mariana, que frequentava a igreja do Jardim das Oliveiras. E eu achava muito interessante que era o pastor da minha igreja, o reverendo Pércio. Ele não punha doxologia na liturgia. Quando eu ia no Jardim das Oliveiras, o pastor era o reverendo José Borges dos Santos Júnior, e ele tinha uma voz que parecia um microfone. Ele não precisava de microfone, ele falava e enchia, era um templo enorme, e ele enchia o templo. E ele punha sempre, depois de cada parte da liturgia, ele punha uma doxologia, glória a Deus, ao Pai, Filho e Espírito Santo. E eu achava muito interessante, acho que o Dr. Leão, e alguns já ouviram o reverendo Borges falar. Aliás, ele tinha um programa de rádio todo dia às 7 horas da manhã, que a gente ligava para escutar, e parecia um trovão, né? Enchia no rádio, enchia a sala. E ele punha uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus no culto, que era costume, ainda se põe hoje. Nós temos até, em todas as igrejas, tem a doxologia. Não é tão comum como já foi. Mas essa era a razão. Os textos seguiram depois, do século IV até o século IX, foi usado um texto chamado uncial. O texto uncial era um texto escrito em papiro também, mas já era um texto, isso foi então depois que houve
a aceitação e depois a promoção do cristianismo à religião oficial. Com essa promoção feita na época de Constantino, no século IV, o que aconteceu? A igreja assumiu o patrimônio dos templos pagãos, a maior parte das igrejas, e se tornou também moda, como é até hoje, por exemplo, na Igreja Católica, em que as pessoas fizessem grandes doações para a igreja. A igreja de pobre passou a rica, essa é a diferença. E ela passou de fazer escribas da igreja a contratar escribas profissionais, né? Gente do ramo. É igual, mais ou menos, se vocês imaginarem, pegar a digitação de um texto. Eu lembro direitinho quando eu digitava e quando meu pai digitava. Meu pai era datilógrafo. Ele usava os 5 dedos, não olhava para a máquina de escrever, olhava para o papel e parecia elétrico, mas nem era elétrico. E eu, quando digitava, era 2 dedos e com freio de mão puxado, né? Então, essa seria a diferença. Com o texto uncial, se passou a escrever em papiro de boa qualidade, em letras maiúsculas, mais decoradas, mais elaboradas, e há uma cópia mais fidedigna, porque era feita por profissionais e mais lentamente com letras maiúsculas. Inclusive, são muito mais fáceis de se ler. Até o século IX, mais ou menos. A partir do século IX, com a deteriorização das condições, que foram progressivas a partir do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, houve condições regressivas. No Império do Oriente Bizantino, persistiu a condição de textos mais elaborados até o século IX, quando também caiu, porque o Império Bizantino começou a se encolher demais e as igrejas passaram. Então, a partir daí, houve uma regressão a uma escrita cursiva que predominou até o século XV, novamente. No século XV, surgiu uma coisa nova que possibilitou a reforma, um dos fatores, e mudou também a divulgação da Bíblia, que foi a imprensa. Passou-se a imprimir o papel e a imprensa. Foi um progresso, por causa da multiplicação das cópias, e foi um regresso, porque um papel, ele dura mais ou menos, em média, bem conservado, 100 anos. Nós pegamos um livro de 100 anos, ele está já em uma condição ruim de se ler. Se nós pegarmos um papiro com 1000 anos, ele está inteiro, né? O papiro é feito para durar 1000 anos, e o papel dura 100. Compensação, você imprime, em meia hora você imprime 1000 folhas de papel, enquanto para escrever um papiro você demora quase um dia. Então, existem vantagens e desvantagens nisso, mas esses fatores colaboraram para que houvesse algumas coisas que ficassem incorporadas ao texto por causa do texto inicial, como parece que é o caso dessa doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa doxologia da igreja primitiva provavelmente tem sua origem numa coisa que chama Kadish judaico, que o Kadish era um hino curto, que o rabino mesmo, ou o cantor, a sinagoga tinha um cara que era o cantor, cantava para separar as fases do serviço de culto a Deus. Então, na sinagoga, tinha uma parte do culto. Para separar essa parte da outra, o cara vai lá e canta. Às vezes é o próprio rabino mesmo, seria como se o pastor cantasse uma música de louvor a Deus entre uma coisa e outra. Era o Kadish. A doxologia foi engatou nisso. O Kadish, na época do Senhor Jesus, não era muito comum. Na realidade, o Kadish foi incorporado nas reformas que surgiram depois da segunda revolta dos judeus, que já foi no século II, né, para o século III, em que foi organizado. Os rabinos foram todos expulsos de Jerusalém e eles se reuniram numa cidade chamada Jânia. Lá eles fizeram uma escola rabínica, fizeram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eles puseram um pingo nos is, né? Eles puseram aquelas acentuações de vogais no hebraico, que não tinha. Então, o texto chamado massorético é do século III.
depois de Cristo, em Jânia. Facilitou muito a leitura do hebraico, porque era passível de outras interpretações. Nessa época, o Kadish foi introduzido no rito judaico. E então, a partir daí também a igreja passou a acrescentar, provavelmente então, a partir do século III para o século IV, havia essa tendência. 200 anos aí, até o século IV, quando começou o inicial, houve essa janela em que a igreja fazia como os judeus. Agora, dos milhares de manuscritos, hoje, para nós fazermos um texto, para ter um texto, é consultado todos os manuscritos que são considerados fidedignos que nós temos. O total deles varia conforme a consideração, mas é entre 3.000, alguns consideram como bons. Se nós contarmos os fragmentos, vão a 4.000 manuscritos que nós temos e que são consultados para se fazer o texto. Essa consulta, conforme ela é feita, leva a um texto grego mais puro do que o outro, porque pelo criticismo e por ver, esse texto está nesse, está naquele, se chega mais próximo ao original e se faz um texto. Então, no grego tem um que chama Nestlé, não é chocolate, mas é o texto feito. E tem o texto do Velho Testamento, que estava conversando com o Gerson, existe uma controvérsia, né? Qual seria a grande maravilha de Stuttgart, né? Na Alemanha? Então, se você perguntar para a população, uns acham que é o Museu da Mercedes-Benz. Outros vão achar que é o Museu da Porsche, que está lá também. Mas não é. É o texto stuttgartiense do Velho Testamento. Porque a Sociedade Bíblica de Stuttgart tem o melhor texto do Velho Testamento, porque ela compilou todos. Então, seria o texto do Velho Testamento. Os amantes do automobilismo discordam, acham que é o Museu da Mercedes ou da Porsche. Mas não é. Então, esses textos hoje nós temos assim. Mas, desses 4.000 textos que nós temos, mais ou menos 500 desses textos tem no texto, dos milhares de textos que são utilizados, né, que hoje, do grego, latim, siríaco, egípcio, todos os textos antigos de qualquer língua que se tenha, 500 tem essa doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Daí que se chegou à conclusão que seria uma coisa que não era universal e que teria sido acrescentada, porque todos têm até a parte, né, até o versículo 13, dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos têm, até aí. E depois, só 500 tem essa parte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a grande maioria dos manuscritos mais valorizados do grego, alguns de outras línguas, mas principalmente do grego, que contém um texto padronizado no V século, é o seguinte, até o V século havia aquele monte de texto, houve uma tentativa de padronização que foi feita no século XIV, que foi Erasmo de Roterdã, em 1516, ele publicou, né, ele começou o trabalho dele até antes, procurando todos os textos que haviam nas universidades. Então, Erasmo é Erasmo de Roterdã, mas em Amsterdã, na Bélgica, naquela região, Louvain, que tinha uma biblioteca boa, ele ia nas bibliotecas e pegava o texto que tinha naquela biblioteca lá. Esses textos que circulavam na Europa, foram juntados por ele, feito esse primeiro trabalho de comparação de textos, e ele publicou, então, examinando a história, um texto conjunto do Novo Testamento, um texto dessa edição do Novo Testamento. E várias edições também foram feitas a partir desse texto de Erasmo, revendo os textos que eles tinham disponíveis originais, né? Erasmo foi o primeiro. Até então, até Erasmo de Roterdã, todo mundo aceitava o texto que se tinha como autêntico. A Universidade de Cambridge tinha lá um texto em Cambridge, quem ia lá, que esse é o texto original.
ele não sabia que esse texto era diferente do texto que tinha, por exemplo, na Universidade de Louvain, na Bélgica. Na Universidade de Paris tinha outro texto um pouco diferente. Essa junção dos textos, a compilação e a produção de um texto único, primeira vez foi feita, então, pelo Erasmo. Quem já havia feito uma coisa parecida, mas com textos mais limitados, foi, já no início, no século IV, foi Jerônimo, chamado São Jerônimo, em que fez a tradução das línguas originais para o latim. E essa tradução era uma tradução do latim porque era para o povo, né? Ele dizia que a tradução era para o povo. A palavra povo é o vulgo, né? E a tradução ficou conhecida como a Vulgata, a tradução do povo, do latim. E se acreditava que ela fosse, na época, que ela fosse tão inspirada, que Jerônimo fosse tão inspirado como os autores da Bíblia. Então ela também tinha autoridade. E o que aconteceu? Ela tinha a nossa doxologia, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esses textos que eram disponíveis apenas nas universidades da Europa, foram juntados na época e foi chamado como o texto que tinha sido recebido na Europa. Então, o nome que ele foi conhecido era o Textus Receptus, ou texto recebido, que era baseado no que se tinha na Europa. Esse Textus Receptus ficou como sendo o texto padrão até o século XVIII ou XIX, quando houve um criticismo maior e houve uma procura por novos manuscritos, e a colocação de novos manuscritos foi quando surgiram essa grande quantidade de manuscritos. Geralmente manuscritos que estavam guardados nas bibliotecas dos mosteiros mais antigos, né? Manuscritos, um desses manuscritos, por exemplo, na história, o manuscrito chamado Sinaítico, que está hoje no Museu do Vaticano, ele estava no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. E um russo, de nome impronunciável, ele foi procurar abrigo lá no mosteiro e estava um frio danado. E aí o cara foi procurar material para se avivar o fogo e foi lá e pegou um monte de manuscrito. E quando ele ia jogar no fogo para esquentar, o russo falou, deixa eu ver. Era o Códex Sinaítico, que é um dos mais antigos que nós temos hoje. E ele falou, não, vamos fazer um acordo, a gente queima o banco, mas não queima o Código Sinaítico, porque daí e comprou o Código Sinai. Era um daqueles condes antes da Revolução, muito rico, comprou o Código Sinaítico e que teve um caminho longo e terminou no Museu do Vaticano. Mas assim que ia sendo descoberto, estava lá no mosteiro, que achavam que não era nada, dentro dos arquivos que alguém tinha copiado, sei lá quando, e foi passando de mão em mão. E esses textos, então, foram juntados. E hoje, com a comparação de todos esses textos, nós temos, acredita-se, uma versão mais próxima do original. É possível, por exemplo, falar que essa parte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, seria um acréscimo doxológico, né, uma doxologia, pela comparação, porque tem em 500 dos manuscritos, vendo-se a antiguidade e a origem dos manuscritos, contra os outros 3.500 que não tem. Mas não se tirou daqui. Ele está aí por várias razões. Primeiro, o texto Receptus continha essa doxologia. E por que não se tira, né? Pode ser pelo fato de que, como eu coloquei, algumas versões colocam em parênteses, põem observação como essa aqui, mas por que não se retira? Pode ser porque está em 500 manuscritos muito antigos. Não é uma expressão inventada. Não pode dizer que foi inventado e puseram aqui agora. Não, tá. Em 500 manuscritos tem. Então, primeiro, a maioria desses manuscritos tem uma origem bizantina, que são muito antigos, são manuscritos bem antigos, né, da época da cópia. E o fato dessa doxologia está em perfeita consonância com o estudo bíblico, né? Quer dizer, ela foi acrescentada provavelmente, mas ela não destoa do que nós sabemos pela Bíblia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quer dizer, se nós falarmos isso, nós não estamos destoando em nada do ensino bíblico. Então,
provavelmente, por essas razões, que ela permanece aí. Agora, por que nós estaríamos em consonância com o texto bíblico? O motivo principal é para nós rendermos glória a Deus. Quer dizer, e por que nós rendemos glória a Deus? Por causa do amor de Deus. E esse é o ponto principal da Bíblia que justifica, que faz com que isso esteja de acordo. Talvez isso precise ser explicado, né? Porque o amor de Deus, porque Deus, será que Deus precisa que a gente renda a glória a Ele? Quer dizer, Ele se sente bem quando a gente faz falta para Deus, nós rendemos glória a Ele, né? Deus, que não depende de nós para nada, existe uma diferença fundamental. Quando nós nos relacionamos com Deus, não é um relacionamento de iguais, nem de próximos. É um relacionamento de desiguais e de criador com criatura. É totalmente diferente. Então, Deus não depende de nós. Então, e Ele não tem as nossas fraquezas de personalidade, e por isso mesmo Ele não é suscetível à bajulação, né? Se eu for fazer uma oração, não faz diferença se eu chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor é legal, se eu começar a bajular Ele bastante e depois fazer o meu pedido. Não faz diferença. Se eu for fazer esse mesmo pedido para um deputado, talvez faça a diferença, né? Excelentíssimo, Vossa Senhoria, nossa, como o senhor é bom, o senhor é não sei o quê. Tal. Aí talvez eu consiga criar nele uma sensação de ligação e ele veja com bons olhos o meu pedido. Mas não é o caso de Deus. Deus não é suscetível. Deus quer ser louvado pelo seu caráter meritório, exaltado pela sua grandeza e bondade. Por quê? Porque Ele quer ser reconhecido pelo que Ele é. Ele quer que nós reconheçamos a Deus pelo que Ele é. Por isso que a glória, que é o propósito disso, tem dois lados. E é por causa do lado nosso que Ele quer que a gente reconheça. Um dos lados é que Ele revela a glória dEle com os atos da generosidade, da bondade de Deus. E por outro lado, quando Deus faz isso, o povo responde com adoração, dando glória, que é o nosso assunto, e as ações de graças por aquilo que eles veem e recebem. É o que nós fazemos. Em resposta ao grande amor do Senhor que morreu por nós, nós temos automaticamente a tendência de sermos agradecidos, darmos graças e de render a Deus glória pela grandeza dEle. Os seres humanos foram criados para essa comunhão recíproca de amor, quer dizer, o amor de Deus vem e nós reagimos com amor, é uma resposta ao amor. E a redenção que Cristo oferece, a nova relação que Deus permite através de Cristo com Ele, nos possibilita ter essa comunhão. Então, na realidade, quando a igreja coloca isso, é para benefício da própria igreja. Reconhecimento de Deus, manter uma comunhão com Deus. E não há maneira de se ter comunhão com Deus sem reconhecê-lo como Deus, dar glórias e ser agradecido. Né? Esse é o ponto. A natureza humana, ela é completada pela visão da glória de Deus. Existe aquela expressão que é de Santo Agostinho, que eu vim de Deus e só me completo nele, né? E isso é verdade, quer dizer, a natureza humana, quando ela tem essa visão e tem essa participação com Deus através do Senhor Jesus, nós temos uma visão da glória de Deus e a gente pode se corresponder, pode se relacionar. Deus é uma personalidade e nos criou com personalidade. E isso permite um relacionamento. Por isso que nós oramos, né? É possível. Do mesmo modo que Deus tem prazer também em revelar sua bondade àqueles que recebem essa bondade. Deus gosta disso. A nossa percepção, que é da criatura, é do agrado de Deus em fazer o bem. Deus se agrada disso. Deus não gosta do ruim. Isso nós sabemos pela revelação.
como está em Sofonias: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á teu amor, regozijar-se-á em ti em júbilo. É a expressão da alegria de Deus em fazer o bem, como o profeta revelou já no Velho Testamento, para a glória de Deus. No Antigo Testamento, a glória está associada com valor, riqueza, esplendor, dignidade. Por exemplo, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus proclamou o seu nome a Moisés, ou seja, quando ele pediu para saber o nome, ele queria revelar alguma coisa da natureza, do caráter e do poder de Deus. Quem é você? Né? Essa é a pergunta, quando pergunta o nome. Como está em Êxodo 33, 17 a 34, 7. Eu vou dar uma lidinha no texto de Êxodo 33, 17 até o capítulo 34, versículo 7. E vou beber uma água. Começando no 18, então, em vez de 17. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Disse o Senhor a Moisés: está ali duas... Bom, eu vou ficar só nessa parte inicial, mas quando Deus quis revelar a glória dele, primeira coisa, ele mostrou a bondade e a compaixão. Segunda coisa, era uma teofania. Deus não tem nem rosto, nem face, nem costas, como nós temos, mas ver totalmente a pessoa, identificar a pessoa como se fosse igual, não é possível. Nós fazemos isso com Deus, não é possível. Nem Moisés, nem ninguém. Isso foi a explicação. Mas ter uma ideia, ver pelas costas a grandeza de Deus, Deus se revela. Foi Ele que se revelou. E essa é a revelação de glória. É algo que era em poder. Os textos seguintes que seguem é desse poder de Deus. Deus, o Senhor, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que está no versículo 6. Anteriormente a esse episódio, em que Deus pediu para ver a glória, Moisés já tinha encontrado Deus. Ele tinha encontrado Deus quando ele viu a sarça. Não sei se vocês se recordam, mas Moisés estava andando, ele viu um arvoredo pegando fogo, ele esperou o fogo acabar e o fogo não acabava. E aí ele foi lá. É o episódio da sarça ardente, que está em Êxodo 3, 13. E nesse episódio da sarça ardente, Moisés fez uma pergunta também para Deus. Quando eu chegar, daí ele foi lá, Deus estava lá, tirou o sapato, era santo o lugar. Quando ele chegou lá, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser,
o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Aí o Senhor respondeu, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você vai dizer para eles. Ele tinha já perguntado um nome, né? Quem é? Quem é que é o Senhor? Quem é que está me mandando fazer isso? Na realidade, o simbolismo, a revelação de Deus estava na sarça, já, na sarça ardente. Porque a sarça que pegava fogo e não se consumia, mostrava a realidade eterna de Deus, que se autossustenta, se autodetermina e não acaba. Ele não queima, ele não é da mesma matéria que nós somos. Essa era a revelação, ou seja, era um ser que tinha um modo sobrenatural de existência. Quando a glória de Deus se manifestou da maneira como é relatada em Êxodo 24, ela fez diferente. Não era uma sarça pegando fogo, mas era uma coisa mais assombrosa ainda. Em Êxodo 24, 17, diz assim, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Não era uma sarça pegando fogo, já era um fogo consumidor, já parecia provavelmente um vulcão, um negócio de dar medo. Então, ela se manifesta sempre de maneira assombrosa também. A glória de Deus, ela é vista, várias vezes se fala da glória de Deus, e ela é chamada frequentemente no Velho Testamento de Shekinah, a manifestação de Deus, da glória de Deus. E ela aparecia sempre nos momentos mais significativos no Velho Testamento, sempre significando o quê? O que é a glória de Deus? É a presença de Deus ativa no nosso meio. Na revelação, mandando o povo sair, sempre na presença ativa. Essas manifestações, que eram pontuais e vinham sempre em momentos específicos no Velho Testamento, sempre de uma maneira meio assombrosa, de uma maneira em que as pessoas tinham dificuldade de entender e tremiam na base quando viam. Ainda tremem até hoje se chegarem à presença de Deus, mas mudou, porque teve uma situação em que não se tremeu mais na presença de Deus, em que se chegava à presença de Deus como um igual, porque Deus se fez um igual, que foi o Senhor Jesus. Então, essa situação mudou totalmente pela vinda do Senhor Jesus. Os escritores do Novo Testamento, todos proclamam a presença de Deus e a glória total de Deus no Senhor Jesus Cristo. João 1, 14 a 18, 2 Coríntios 4, de 3 a 6, Hebreus 1, de 1 a 13, né? Todos eles aí falam que a glória de Deus está presente em Jesus Cristo. E o Senhor andou entre nós, ele andava nas multidões, e ele está acessível. Ele não é mais aquele trovão, aquela situação em que não se podia chegar perto. Ele se tornou próximo, né? Por isso que o nome dele é Emanuel, né? Quer dizer, Deus conosco, o que não era possível antes do Senhor Jesus. Então, a glória do Senhor está revelada em Jesus Cristo. Deus, ele é glorificado então no quê? Nos atos da salvação que o Senhor nos trouxe. Esses atos exibem o quê? Exibem a mesma coisa que Deus tinha, exibem a incomparável bondade, o amor que não acaba, poder ilimitado de Deus. Tudo isso é manifesto no Senhor Jesus, a glória de Deus. Então, a gente sabe, a salvação vem de Deus. E esse é o poder de Deus, final, a salvação do homem. Os que são salvos, na realidade eles falam, eles podem contribuir para a sua salvação com uma coisa, a necessidade de ser salvo. Todo um precisa. É a única coisa que o homem pode fazer, reconhecer que precisa ser salvo, porque isso já é uma condição que está com ele. Porque fora a necessidade de ser salvo, não existe nada que o homem possa fazer para a sua salvação.
Então, quando o homem se vê salvo por Deus, através de Jesus Cristo, né, nós devemos dar louvor a ninguém, nem a nós mesmos, nem ao outro, nem a quem pregou a palavra, a ninguém, a não ser a Deus. Por quê? Porque Deus somente, né? A glória é só de Deus. No século XVI, no século XV, que foi a pré-reforma, chamava a atenção a quantidade de santos e de intermediários entre Deus e o homem. E a cada graça que Deus concedia, se agradecia a Deus, a Santo Antônio, a Santo não sei o quê, fazia a lista de reconhecimentos era enorme, como se algum daqueles santos pudesse ter participação. E além disso, havia um certo orgulho pela ação que se fazia de si mesmo, quer dizer, porque se achava que quando se sofria, havia remissão de pecados, quer dizer, o sofrimento remetia a pecado. Ou quando você fazia uma boa ação, você também fazia isso. Aí veio o conceito do tesouro da igreja, que foi um dos conceitos que foi combatido pela reforma no século XVI. Se achava que os méritos de Cristo eram tão grandes, que passavam os pecados da humanidade. E que os santos tinham mais méritos do que culpa. E eles também tinham um extra de méritos que passavam. E assim, os méritos de Cristo, como os méritos de cada um dos santos, passavam para um patrimônio, para um Federal Reserve Bank em Fort Knox, ou em algum outro lugar, provavelmente em Roma. E ficavam lá como um fundo que era administrado pela igreja. E esse fundo podia ser sacado apenas pela igreja e dado a cada um. E isso era feito, às vezes, através de pagamento, era a venda da indulgência. E foi o que disparou a reforma, esse fundo de São Pedro. A reforma diz que não, a glória é só de Deus. Qualquer um, o mais santo de nós, qualquer um lá, ao menos santo, eu incluído entre todos iguais, não temos nada a fazer. O mérito de Jesus é suficiente e é dele. Eu não tenho administração nisso, nem parte nisso, porque isso vem de Deus e é só de Deus. E então, só lhe deu glória ou gratia. Graças e a glória é só de Deus. É um dos soles da reforma, né? Só pela fé, só pela graça, só a Deus glória. Esse é um deles. E a glória é de Deus somente. A constatação de que isso é uma verdade e que isso é assim que deve ser conduzido, pode ter levado alguém a escrever uma doxologia dizendo que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, e teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alguém talvez tenha feito isso em reconhecimento da glória sendo só de Deus. E a oração termina assim, declarando que de Deus é toda a glória. E essa doxologia, que pode ser tardia, ou pode ter estado em um original e ter sido perdida, é possível. Mas ela é muito apropriada. A ideia que nós temos é de que ela pode ser lida, pode ser enunciada, porque ela vai e está de acordo com o ensino bíblico. É uma parte que nós aceitamos. Nós não fazemos teologia com esse final, mas nós rendemos glória a Deus com ele. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Hoje terminando mais cedo, hoje é dia de manifestação, né? Se alguém quiser se manifestar agora, pode também. Se não tivermos, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Valma, fala alto porque eu não sei onde está o microfone. Sobre as línguas, como é que surgiu o siríaco? O siríaco era uma língua falada, é um derivado do aramaico, e havia uma região em que se falava o siríaco. Ele vem dessa região aí também.
e as igrejas tinham na sua língua, fizeram traduções. A mais antiga era a copta, né, que era na região do Egito, mas várias outras línguas, o siríaco também. São traduções do século V. A primeira igreja cristã organizada como igreja foi na Armênia. É a primeira que se tem notícia, quando organizada como igreja nacional, né? Um país que teve uma igreja, foi na Armênia. Então, mas não é as cópias mais antigas, são em grego mesmo. As cópias que nós temos. Não, a língua já existia, ela é antiga. As comunicações eram mais difíceis, então apareceram muitas línguas nas regiões parentes uma das outras, né? O siríaco é parecido com o aramaico. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem, eles usam. Na Igreja Romana, a versão mais valorizada até o Concílio Vaticano em 62 aqui era a Vulgata Latina. Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o que se lia era a Bíblia em latim traduzida por Jerônimo. E ela tem. Então, na igreja mas na Bíblia dele tem. A tradução feita pelo padre Figueiredo já traz entre colchetes a tradução católica para o português. Alguém quer? Nós vamos terminar. Pois... O que ele falou aqui foi baixo, talvez não tenha escutado. É que nós devemos ser fiéis ao que Jesus disse. Ao que Jesus não disse, nós não temos nada com isso. E que se essa parte não está no que ele disse, nós devemos terminar antes. De fato, muitas Bíblias hoje nem trazem essa parte, trazem no rodapé. Eu acho que o ponto, e é correto, nós queremos o máximo possível chegar ao que o Senhor falou, ao texto original, que é inspirado. Se ele não disse, nós não podemos fazer teologia, nem considerar isso como palavra do Senhor. O que eu quis dizer aqui era que esse texto, ele pode ser falado como um texto não bíblico, nosso, de reconhecimento a Deus. Nosso, não é palavra. Pode ser. Ele pode. Se ele frequentar as classes de escola dominical, ele vai saber. Nós vamos explicar. Agora, se ele vier, ele vai saber. Oi, Torleão. Os católicos, quando recitam o Padre Nosso, eles terminam sem a doxologia, intercalam um outro texto e depois falam. Talvez reconhecendo que não seja original do texto. A diferença entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas é que a Igreja Católica, no Concílio de Trento, depois da Reforma, diz que ela tem autoridade de determinar o que é canônico ou não. Então, ela teria autoridade para dizer que esse texto, mesmo que não esteja no original, podia ser incluído. E nós achamos que não. Nós achamos que o que Jesus falou é o que Jesus falou, e o que ele não falou, ele não falou. Se quiser usar, usa, mas nós estamos falando. Vamos terminar com uma oração? Uma aula sobre o fim de...
Senhor, nós agradecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, te damos glórias pela salvação do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, nós não merecendo. E pedimos que o Senhor nos abençoe, em particular agora, com a internalização esse aspecto da Tua Palavra, e com a bênção de um domingo, que nós possamos nos reunir mais vezes aqui com a Tua graça. Pedimos a Tua bênção em todos os aspectos das nossas vidas, para cada um de nós, e isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo.